Eu preciso te contar um segredo. Quando fui até a comunidade, eu não estava sozinho. Eu só não pude levar alguém que foi mordido. E existe um motivo para isso, que eu vou te contar agora. Eu vi algo que não devia existir naquele mundo. Mas antes disso, eu precisei fazer algo que poderia ter me matado. Quando decidi ir até a comunidade do capitão, eu já sabia que estava entrando sozinho. Não por falta de aliados, não por arrogância, mas porque algumas pessoas simplesmente não podem se dar ao luxo de serem vistas naquele mundo. Rubens e Laura sabiam da existência da comunidade muito antes de mim. O nome circulava pelo rádio, por relatos quebrados, por gente que passava rápido demais para ficar contando histórias. Um lugar organizado, seguro demais, controlado demais. E isso para eles nunca foi um convite. Foi um alerta. Eles tinham perdido tudo antes mesmo de eu pensar em atravessar aqueles portões. Amigos, familiares, pessoas que tentaram fugir juntas e morreram juntas. Algumas para os infectados, outras para humanos que decidiram que sobreviver significava eliminar qualquer um que parecesse fraco ou diferente. Laura foi mordida naquela época, não no caos inicial, não em uma horda. Foi em uma situação pequena, banal, como quase todas as tragédias daquele mundo. Um erro rápido, um segundo de distração. Rubens estava com ela, viu acontecer e ficou. Eles esperaram, como todo mundo espera quando isso acontece. Esperaram a febre, esperaram a mudança, esperaram o fim. Rubens já tinha decidido que não a deixaria sozinha, mesmo quando achava que seria o último dia dela. Mas o dia seguinte veio, e o outro também. Laura não se transformou. O braço mudou. A pele ficou diferente. A mordida nunca cicatrizou como deveria. Um dos olhos perdeu o brilho, ficou branco, imóvel, como se algo ali tivesse parado no meio do caminho. Mas ela continuou consciente, lúcida, presente. E isso naquele mundo não era esperança. Era perigo. Eles aprenderam rápido que sobreviver diferente é quase sempre pior do que não sobreviver. Laura não podia ser vista, não podia ser explicada, não podia ser defendida em lugares onde o medo decide antes da razão. Por isso, quando o nome do capitão começou a aparecer com mais frequência, eles nem cogitaram ir. Rubens sabia que comunidades controladas por líderes armados não esperam respostas, eliminam perguntas. Eu fui porque podia. Fui porque precisava ver com meus próprios olhos se aquele lugar era realmente seguro. Fui porque, se existisse alguma chance de abrigo real, eu teria que entender as regras antes de colocar Laura em risco. Entrei sabendo que, se a comunidade não aceitasse exceções, ela jamais aceitaria Laura. Lá dentro tudo funcionava bem demais. Ordem demais. Silêncio demais. Crianças vivas demais para um mundo morto. Pessoas obedientes demais. O capitão não governava pelo medo explícito. Governava pela previsibilidade. E previsibilidade naquele contexto significava controle absoluto. Eu observei, fingi normalidade. Aprendi rápido o suficiente para sair antes que fosse tarde. Quando fugi, não senti alívio. Senti urgência. O caminho de volta foi silencioso, guiado por tudo que eu já tinha aprendido com Eduardo. Não repetir rotas, não parecer apressado, não parecer decidido, porque decisão chama a atenção e atenção mata. Quando finalmente cheguei ao abrigo onde Rubens e Laura estavam escondidos, eles não perguntaram se era seguro. Eles perguntaram se eu tinha visto tudo. Eu contei. Falei da ordem, das regras, do capitão, do tipo de lugar que não mata imediatamente, mas cobra depois. Rubens entendeu na hora. Laura não disse nada. Apenas confirmou algo que ela já sabia desde o começo. Ela nunca poderia entrar ali. Foi então que Laura falou do rádio. Um sinal fraco, repetitivo, captado em horários irregulares. Não prometia salvação. Não falava em cura. Apenas dizia que ainda existia uma comunidade ativa e alertava para líderes armados demais. Aquilo me gelou, porque alguém, em algum lugar, estava avisando exatamente sobre o tipo de lugar que eu tinha acabado de deixar. Peguei o rádio, ajustei a frequência. O chiado veio primeiro, depois a mensagem, quebrada, incompleta, insistente.
E naquele momento, eu entendi duas coisas. Laura não era apenas alguém que sobreviveu diferente. E fugir do capitão tinha sido só o primeiro passo de algo muito maior. A mordida da Laura nunca foi um segredo entre nós. Nunca foi algo escondido por vergonha ou negação. Foi escondida por sobrevivência. No mundo em que a gente vivia, algumas verdades não podiam circular livremente. Não porque eram falsas, mas porque eram perigosas. Rubens me contou tudo ainda nos primeiros dias, quando o mundo já tinha começado a ruir, mas ainda fingia que dava para salvar alguma coisa. Laura foi mordida em um confronto pequeno, quase ridículo de tão comum. Não houve horda, não houve correria desesperada. Foi um erro simples. Um segundo em que ela ajudou alguém que já estava condenado. Eles não correram depois disso. Não fugiram. Não negaram. Ficaram. Esperaram. Como todo mundo espera quando uma mordida acontece. A febre veio forte. O corpo reagiu mal. A dor era constante. Rubens passou noites acordado observando cada respiração, cada espasmo, cada mudança no olhar dela, esperando o momento em que teria que tomar a decisão que ninguém quer tomar. Mas o momento nunca veio. A febre cedeu. A consciência permaneceu. Laura continuou reconhecendo pessoas, lembrando nomes, fazendo perguntas. O tempo passou e nada aconteceu. Nada do que deveria acontecer. Foi aí que o medo mudou de forma. O braço onde a mordida estava não cicatrizou como qualquer outra ferida. A pele ficou mais escura ao redor, rígida em alguns pontos, sensível demais em outros. Laura começou a sentir dormência ocasional, como se aquela parte do corpo estivesse sempre um passo atrasada. Não era dor constante, era presença. Algo ali, lembrando que não tinha ido embora. O olho foi pior. Não aconteceu de uma vez. Primeiro, ela reclamou de visão turva, depois de sensibilidade à luz. Até que, um dia, Rubens percebeu que aquele olho não reagia mais. Não acompanhava movimento, não refletia a luz. Ficou branco, opaco, imóvel. Não morto. Diferente. Laura ainda via com o outro olho. Ainda pensava, ainda sentia. Ainda era ela. Mas aquele olho era um aviso permanente. Um sinal visível demais para um mundo que já tinha decidido que diferença não é tolerável. Ela sabia disso, mais do que qualquer um. Laura era enfermeira antes de tudo acabar. Conhecia o corpo humano. Sabia reconhecer quando algo estava errado, mesmo sem exames, sem equipamentos, sem respostas. E sabia que o que estava acontecendo com ela não se encaixava em nada conhecido. Não era transformação. Não era cura. Era algo no meio, algo que não tinha nome. Rubens dizia que ela nunca falou em esperança. Nunca usou essa palavra. Falava em tempo, falava em observação. Falava em manter distância das pessoas certas, porque o maior risco não era o que estava acontecendo dentro dela. Era o que as pessoas fariam quando percebessem. Eles aprenderam isso rápido demais. Em mais de uma ocasião, tiveram que sair de lugares aparentemente seguros porque alguém notou o pano sempre no braço. Porque alguém percebeu o olho. Porque alguém começou a fazer perguntas demais. E perguntas, naquele mundo, quase sempre vinham acompanhadas de decisões rápidas e definitivas. Foi por isso que eles nunca procuraram uma comunidade grande. Nunca confiaram em líderes. Nunca aceitaram proteção em troca de obediência. Sabiam que Laura jamais seria vista como pessoa. Seria vista como risco. Quando contei sobre o capitão, Rubens confirmou tudo com um simples aceno de cabeça. Não havia surpresa. Apenas a confirmação de que Laura jamais pisaria naquele lugar viva. O que me perturbava não era o fato de ela não ter se transformado. Era o silêncio em torno disso. Ninguém estava estudando. Ninguém estava tentando entender. Quem via, matava. Quem suspeitava, se afastava. O mundo não tinha espaço para exceções. E ainda assim, Laura estava ali, pensando, falando, observando. Às vezes mais atenta do que qualquer um de nós. Às vezes dizendo coisas estranhas sobre sons que ninguém mais parecia ouvir. Sobre movimentos que ela percebia antes dos outros. Nada sobrenatural. Apenas
Antecipação demais. Rubens dizia que talvez fosse imaginação. Laura nunca confirmou, nunca negou. Apenas anotava mentalmente, como alguém que sabe que está sendo observada pelo próprio corpo. Foi ali que eu entendi o verdadeiro dilema. Laura não era apenas alguém que sobreviveu a uma mordida. Ela era algo que o mundo não estava preparado para aceitar. E se o apocalipse já era cruel com quem era igual, o que ele faria com quem fosse diferente? Quando o rádio voltou a chiar naquela noite, Laura foi a primeira a reagir. Não por medo, por atenção. Como se estivesse esperando aquele som antes mesmo de ele existir. E naquele instante, eu percebi que o que estava acontecendo com ela talvez não fosse apenas sobre sobrevivência. Talvez fosse sobre mudança. E mudanças naquele mundo nunca vinham sem custo. O rádio não ligou de repente. Ele nunca liga. Primeiro vem o chiado, irregular, quase tímido, como se estivesse testando se alguém ainda se importa em ouvir. Depois, pequenas variações no ruído, mudanças sutis de frequência que só quem passou tempo demais com aquele tipo de aparelho aprende a reconhecer. Não era interferência comum, era repetição. E repetição, naquele mundo, quase sempre significa intenção. Laura foi a primeira a perceber. Não porque estivesse mais perto, não porque tivesse ouvido melhor, mas porque parou de falar no meio da frase e virou o rosto exatamente no instante em que o chiado mudou. O olho bom focou no rádio antes mesmo de Rubens ajustar o botão. Aquilo me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Rubens aumentou o volume devagar, sempre devagar. Aprendemos cedo que barulho chama a atenção, mesmo quando parece que não há ninguém por perto. O som preencheu o espaço pequeno do abrigo, misturando estática com algo que tentava se organizar em palavras. A mensagem veio quebrada, incompleta. Não havia pedido de socorro, não havia choro, não havia pressa. Comunidade ativa. Se alguém estiver ouvindo, não confiem. Líderes armados demais. Depois, silêncio. O rádio continuou ligado, como se esperasse resposta. Ninguém falou por alguns segundos. Rubens fechou o punho no cabo do facão. Laura manteve os olhos no aparelho, imóvel. Eu senti um peso no peito que não vinha do medo dos infectados, mas da lembrança recente demais do lugar que eu tinha deixado. Líderes armados demais. A mensagem não falava em cura, não prometia abrigo, não dizia onde estavam, não oferecia nada além de um aviso. E avisos, naquele mundo, custavam caro demais para serem feitos à toa. Rubens foi o primeiro a quebrar o silêncio. Disse que aquele sinal vinha aparecendo havia alguns dias, sempre nos mesmos intervalos irregulares, sempre no mesmo tom neutro. Nunca pediam ajuda, nunca mudavam a mensagem, apenas repetiam, como se soubessem que quem precisava entender, entenderia. Laura disse que isso era importante, não explicou por quê. Apenas afirmou. Disse que comunidades que pedem ajuda morrem rápido. Comunidades que avisam querem distância, ou querem ser encontradas apenas por quem sabe ouvir. Aquilo me fez pensar em Eduardo. Ele sempre disse que o maior erro das pessoas era confundir comunicação com barulho. Quem fala demais se expõe. Quem fala pouco demais desaparece. O equilíbrio estava em dizer o suficiente para ser entendido, sem revelar demais. Peguei o rádio com cuidado, ajustei a frequência. O chiado voltou, mais forte agora. Por alguns segundos, pensei ter ouvido algo diferente. Não palavras, ritmo, um padrão no intervalo entre as transmissões. Não era aleatório. Alguém estava controlando aquilo. Foi quando a mensagem voltou. Se você chegou até aqui, significa que não confia em ordem fácil. Repito, não confiem em líderes armados demais. Laura respirou fundo. Pela primeira vez naquela noite, ela fechou os olhos. Não de cansaço, de reconhecimento. Ela disse que o tom da voz não era de alguém pedindo salvação. Era de alguém tentando impedir que outros cometessem o mesmo erro que eles cometeram. Isso me atingiu em cheio, porque eu tinha acabado de sair de um lugar que parecia exatamente o tipo de erro que aquela mensagem tentava evitar. Rubens perguntou se aquilo podia ser uma armadilha,
uma forma de atrair sobreviventes desconfiados, aqueles que evitam comunidades grandes, para algo ainda pior. Ele estava certo em desconfiar. O mundo tinha ensinado isso à força. Mas Laura levantou um ponto diferente. Ela disse que ninguém se dá ao trabalho de alertar desconhecidos se não tiver perdido algo tentando fazer diferente antes. Pessoas armam armadilhas por ganho. Avisos nascem de culpa. O rádio desligou sozinho logo depois. Não por falha de energia, não por queda de sinal. Como se alguém do outro lado tivesse decidido que já tinha dito o suficiente. Ficamos ali, em silêncio, digerindo aquilo. Pela primeira vez desde que o apocalipse começou, não era uma horda que nos pressionava. Não era fome, não era sede, era escolha. Seguir um aviso incompleto, ignorar um alerta que parecia feito sob medida para o que eu tinha acabado de viver, ou tentar algo ainda mais arriscado. Foi nesse momento que eu soube que precisava falar com Eduardo. Não para pedir ajuda, não para pedir abrigo, mas para avisar, para tirar alguém que entendia de preparação de um lugar que transformava conhecimento em controle. Se aquela nova comunidade fosse real, Eduardo precisava saber. Se fosse uma armadilha, ele precisava alertar. E se o capitão estivesse ouvindo aquele sinal também? Então o jogo já tinha começado antes mesmo de a gente perceber. Olhei para Rubens, olhei para Laura. Vi no rosto deles o mesmo medo silencioso que eu sentia. Não medo do desconhecido, medo de escolher errado de novo. O rádio estava mudo agora, mas a mensagem continuava ecoando. Não confiem em líderes armados demais. E naquele instante, eu entendi que o próximo passo dessa jornada não seria fugir de zumbis. Seria decidir em quem ainda dava para confiar. Entrar em contato com Eduardo não era simples. Nunca foi. Ele não usava o rádio como quem espera resposta. Usava como quem escuta o mundo respirar. Horários irregulares, frequências alternadas, códigos simples demais para chamar atenção e complexos o suficiente para afastar curiosos. Não era paranoia, era método. Esperei o momento certo. Não o mais silencioso, mas o mais comum. Ruído de fundo engana melhor do que silêncio absoluto. Ajustei o rádio para a faixa que ele costumava monitorar quando a comunidade dormia. Não chamei pelo nome. Eduardo sempre dizia que nomes criam trilhas. Usei a frase combinada, aquela que significava urgência sem revelar motivo. Algo que só faria sentido para quem já tinha pensado naquele cenário antes de ele existir. O chiado respondeu primeiro. Depois, um intervalo longo demais para ser falha. Eduardo estava ali. Ele não perguntou onde eu estava. Não perguntou se eu estava seguro. Perguntou o que tinha mudado desde a última vez que nos falamos. Eduardo sempre acreditou que perigo real se manifesta por mudança de padrão, não por evento isolado. Eu contei sobre o rádio, não a mensagem inteira, apenas o essencial. Falei sobre o aviso, sobre líderes armados demais, sobre o fato de o sinal não pedir ajuda. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Silêncio ativo, o tipo que pesa mais do que qualquer resposta rápida. Quando falou, a voz estava baixa, controlada. Disse que aquele tipo de mensagem não é improvisada. Disse que alguém só avisa desconhecidos quando entende que já perdeu a chance de salvar os próprios. Perguntou se o sinal se repetia em intervalos previsíveis. Confirmei. Perguntou se havia variação no tom ou apenas na frequência. Confirmei de novo. Ele já estava montando o mapa na cabeça. Contei então sobre Laura. Não tudo, apenas o suficiente para que ele entendesse a urgência, a mordida, a não transformação, o olho branco, o pano sempre no braço. Eduardo não reagiu como eu esperava. Não houve surpresa. Houve cautela. Ele disse que exceções existem, que o erro do mundo é tentar explicá-las rápido demais. Perguntou se ela estava lúcida. Perguntou se apresentava comportamento agressivo. Perguntou se percebia mudanças nos infectados antes dos outros. A última pergunta me fez engolir seco. Disse que sim. Que às vezes Laura parecia notar coisas antes. Sons, movimentos, nada sobrenatural. Apenas antecipação. Eduardo respirou fundo do outro lado do rádio.
Disse que aquilo não significava cura, nem evolução. Significava adaptação incompleta e que o mundo ainda não sabia lidar com isso. Ele então falou do capitão. Disse que a comunidade estava mais rígida desde a minha saída, que as rotas tinham mudado, que os turnos estavam mais longos, que o rádio interno tinha ficado mais silencioso. Segundo Eduardo, isso só acontece quando alguém sente que perdeu o controle de algo importante. Disse que o capitão não persegue pessoas, ele corrige sistemas. E que, se eu tinha conseguido sair sem ser seguido, era porque ainda não representava ameaça direta. Ainda. Eduardo me alertou para não tentar tirá-lo dali de forma precipitada. Disse que sair agora chamaria a atenção, que o capitão não impediria a saída, apenas marcaria. E marcas, naquele mundo, se espalham rápido demais. Mas ele concordou em uma coisa. Aquela comunidade do rádio precisava ser investigada, não como refúgio imediato, mas como variável nova. Disse que começaria a observar padrões de transmissão, que tentaria captar algo mais concreto sem responder diretamente. Comunicação, segundo ele, é como caminhar em terreno minado. Cada passo precisa ser pensado antes. Antes de encerrar, Eduardo disse algo que ficou comigo. Disse que o capitão não era o maior perigo daquele lugar. O perigo era a lógica que ele tinha ensinado as pessoas a aceitar. Quando ordem vira valor absoluto, qualquer exceção vira inimiga. E Laura, naquele contexto, não seria vista como humana, seria vista como falha de sistema. Desligamos sem despedidas. Despedidas criam apego. Apego cria erro. Quando voltei para perto de Rubens e Laura, percebi que eles tinham ouvido tudo o que precisavam, sem escutar palavra nenhuma. O olhar de Rubens dizia que ele sabia que ficar parado não era opção. O silêncio de Laura dizia algo ainda mais inquietante. Ela perguntou quanto tempo tínhamos. Não tempo até a próxima horda, não tempo até a fome, tempo até alguém nos encontrar. Eu não soube responder, porque naquele momento eu entendi que não éramos mais apenas sobreviventes tentando escapar do caos. Nós éramos uma variável que alguém, em algum lugar, ainda não tinha conseguido controlar. E quando sistemas não conseguem controlar algo, eles tentam eliminar. A decisão não veio como um debate, veio como um entendimento silencioso. Depois de falar com Eduardo, nada mais parecia neutro. O abrigo já não era apenas um lugar para passar a noite. Era um ponto fixo demais. Um hábito começando a se formar. E hábitos, naquele mundo, eram perigosos, porque criam previsibilidade. E previsibilidade cria rastro. Rubens foi o primeiro a se levantar. Começou a verificar o equipamento sem dizer uma palavra. Ajustou as proteções nos braços e nas pernas. Testou o peso do facão. Conferiu a mochila com a precisão de quem já tinha feito aquilo vezes demais. Ele não precisava perguntar o que faríamos. Já sabia que ficar não era mais uma opção. Laura observava em silêncio. O pano no braço estava bem preso. Sempre estava. O olho branco permanecia imóvel, mas o outro acompanhava cada movimento de Rubens, cada som do lado de fora, cada variação no vento que entrava pelas frestas. Ela parecia mais alerta do que cansada, como se a urgência tivesse reorganizado tudo por dentro. Eu disse o que precisava ser dito, não como ordem, como constatação, que o sinal no rádio mudava tudo, que alguém estava avisando por um motivo, que se o capitão estivesse ouvindo também, e eu tinha quase certeza de que estava, o tempo tinha encurtado mais do que gostaríamos de admitir. Rubens concordou. Disse que líderes como o capitão não gostam de variáveis fora do controle. Não perseguem pessoas por vingança, mas por coerência. Se algo foge do padrão, o padrão é corrigido. E correção, naquele mundo, quase sempre significava eliminar o que não se encaixa. Laura perguntou se achávamos que aquela nova comunidade era real. Eu respondi com a única honestidade possível. Não sabíamos, e talvez nunca soubéssemos até chegar perto demais. Ela assentiu. Disse que, ainda assim, era melhor do que esperar alguém decidir por nós. Foi nesse momento que algo ficou claro para mim. Não estávamos escolhendo um lugar.
Estávamos escolhendo continuar tendo escolha. Decidimos sair antes do amanhecer. Não porque a noite fosse mais perigosa, mas porque a manhã cria ilusão de segurança. Pessoas relaxam quando o dia nasce. Vigilâncias mudam, padrões se repetem. Era o tipo de detalhe que Eduardo sempre reforçava. Não se mover quando todos se movem. Enquanto organizávamos o pouco que levaríamos, o rádio permaneceu desligado. Não queríamos ouvir mais nada naquela noite. Às vezes, informação demais atrapalha. A decisão já tinha sido tomada. Tudo além disso seria ruído. Antes de dormir, Laura se aproximou de mim. Falou baixo. Disse que sabia que, se chegássemos a essa nova comunidade, ela seria o problema. Não perguntou se eu concordava, apenas afirmou. Disse que já tinha aceitado isso havia muito tempo. O que ela não aceitava era ser usada como desculpa para que outros escolhessem por ela. Eu disse que ninguém ali seria descartado para manter ordem. Não enquanto eu tivesse voz. Não enquanto Rubens estivesse ao nosso lado. Ela não respondeu. Apenas segurou meu braço por um segundo, forte demais para alguém tão magra, e depois se afastou. Dormimos pouco, como sempre. O suficiente para o corpo não falhar. Não o suficiente para baixar a guarda. Quando o primeiro sinal de luz apareceu no horizonte, já estávamos prontos. Rubens abriu a saída com cuidado. O mundo lá fora parecia quieto demais. Quietude falsa, a mais perigosa. Antes de sair, olhei uma última vez para o abrigo. Não por apego, mas para registrar. Lugares onde a gente sobrevive nunca devem ser esquecidos. São eles que nos lembram do que funciona e do que não funciona mais. Demos os primeiros passos sem olhar para trás. Eu não sabia se a comunidade do rádio existia de verdade. Não sabia se Eduardo conseguiria sair quando fosse a hora. Não sabia o que exatamente estava acontecendo com Laura. Mas eu sabia de uma coisa. Se ficássemos, alguém acabaria decidindo por nós. E no mundo que restou, sobreviver não era apenas evitar a morte. Era impedir que outros escolhessem quem você podia ser. Enquanto caminhávamos, senti o rádio vibrar levemente dentro da mochila. Não liguei. Ainda não. Algumas mensagens precisam ser ouvidas no momento certo. E o momento certo, eu sabia, estava se aproximando. Não caminhamos muito antes de perceber que algo tinha mudado. O mundo parecia igual, mas não estava. O silêncio não era o mesmo. Não era vazio, era atento. Como se alguém em algum lugar estivesse esperando que a gente cometesse um erro simples. Um desvio de rota, um barulho fora de hora, um passo a mais. Foi então que o rádio vibrou de novo. Não chiou, não chamou, apenas ligou. A voz veio baixa, contida, reconhecível demais para ser coincidência. Era Eduardo. Ele não perguntou onde estávamos, não perguntou se estávamos bem. Disse apenas que tinha saído da comunidade do capitão antes do amanhecer, que os turnos tinham mudado de novo, que o capitão estava ouvindo o mesmo sinal de rádio que nós, e que, quando líderes como ele começam a escutar avisos, não é para obedecer, é para neutralizar. Eduardo disse que não podia mais ficar, que o lugar tinha deixado de ser observável e tinha se tornado previsível. E previsibilidade, segundo ele, é o último estágio antes da contenção. Ele sabia a rota que estávamos usando. Não porque seguimos o mesmo caminho, mas porque ele teria feito exatamente o mesmo. Marcamos um ponto simples, nada que parecesse encontro, nada que chamasse atenção. Eduardo chegou como sempre chegava, sem pressa, sem barulho, sem aparência de urgência. Mas o olhar dele entregava tudo. Ele tinha entendido que aquela comunidade nova não era apenas uma opção, era uma corrida. Quando viu Laura, ele não recuou, não fez perguntas imediatas, apenas observou. O braço, o olho, o jeito como ela percebia o ambiente. Disse algo que me gelou mais do que qualquer alerta anterior. Disse que se o mundo estivesse mudando de verdade, não seria visível primeiro nos mortos. Seria nos vivos, que não se encaixam mais nas regras antigas. Antes que pudéssemos perguntar qualquer coisa, o rádio ligou de novo. A mesma mensagem, o mesmo aviso, mas dessa vez com algo a mais. Um ruído ao fundo. Um som que não era interferência. Passos.
Alguém estava transmitindo enquanto se movia. Eduardo desligou o rádio na mesma hora. Disse que a próxima decisão não poderia ser tomada em movimento. Disse que a comunidade do sinal podia ser abrigo, ou isca, e que, se fosse isca, já tinha funcionado. Olhamos para frente. O caminho estreitava. O terreno mudava. E pela primeira vez desde que tudo começou, não eram os infectados que nos preocupavam. Era quem ainda estava organizado demais para um mundo quebrado. Se você chegou até aqui, é porque ainda entende que sobreviver não é só continuar respirando. É continuar escolhendo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Essa história não terminou, porque agora não somos mais apenas sobreviventes tentando escapar do caos. Somos pessoas que podem mudar o rumo dele, e alguém em algum lugar já percebeu isso.